Bom dia. Isto hoje está poderoso. Eu acho que com o volume assim até a Cidinha só via hoje. Hoje gostaria de contar-vos uma história. É impressionante porque mesmo quando chegamos adultos, todos nós gostamos de uma boa história. E alguns consideram Jesus como o maior contador de histórias de todos os tempos. Vou-vos contar uma história de um homem que foi até um templo, até um edifício religioso para falar com Deus. E esta história encontra-se em Lucas 18, e vamos ler novamente a passagem. Então, Lucas 18, o número grande, e agora os números mais pequenos, do 9 até ao 14. Já todos encontraram? Ok, então eu vou ler. Jesus propôs mais outra parábola para alguns que se julgavam pessoas muito justas e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu altivo orava assim: Ó Deus, agradeço porque não sou como os outros, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este cobrador de impostos que ali está. Jejuo 2 vezes na semana e dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com a mão no peito e dizia: Ó meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. E Jesus concluiu: Afirmo-vos que o cobrador de impostos foi para a sua casa justificado aos olhos de Deus, ao contrário do fariseu. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado, e todo aquele que se humilha será engrandecido. Vamos orar. Deus Pai, obrigado, ó Pai, pela forma como Tu falas ao nosso coração. Pai, obrigado porque Tu falas de várias formas diferentes, Senhor. Pai, te pedimos agora para que Tu possas abrir o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Para que possas mostrar, Senhor, aquilo que Tu queres falar, aquilo que Tu queres mudar. Pai, ajuda-nos a sermos mais humildes, Senhor. Pai, todos nós temos um imenso problema com o nosso ego. Pai, ajuda-nos realmente a escutar a Tua voz, mas acima de tudo, ajuda-nos a aplicar. Pai, sabemos que dependemos do Teu Espírito para fazer esta obra em nós, Senhor. Pai, por isso te oramos, Senhor, para que nos ajudes a sermos disponíveis e a abrir caminho para aquilo que Tu queres fazer na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Este homem de que fala a história, este fariseu, era um homem extremamente religioso, cumpridor de regras e moralmente irrepreensível. Não tinha os mesmos vícios que as outras pessoas que viviam à sua volta e esforçava-se por fazer tudo aquilo que a sua religião exigia. E em certos aspectos até ia para além disso. E na sua cabeça, ele merecia tudo aquilo que Deus lhe pudesse dar. O seu desempenho religioso era algo notável. Deus deveria ficar agradecido por homens como este decidirem falar com ele. Finalmente, Deus iria ouvir alguém que esforça-se por cumprir a sua vontade. E não apenas aquelas pessoas que chegam ao pé de Deus apenas para pedir comida ou para pedir cura para uma doença. Este homem não era como os ladrões, injustos e adúlteros. Na cabeça deste homem, estas pessoas envergonhavam a Deus com o seu estilo de vida. Prejudicavam os outros através das suas ações. Eram pessoas para as quais Deus não queria olhar, porque não conseguem mudar a sua vida com base nas suas próprias forças. Não conseguem fazer com que as suas vidas se tornem agradáveis a um Deus santo e justo. Este fariseu também não era como o cobrador de impostos que estava também naquele templo.
o fariseu servia o seu povo naquilo que era o mais importante, o ensino da religião. Enquanto que o cobrador de impostos era um traidor, era um vendido. Ainda por cima convivia diariamente com pessoas que adoravam outros deuses. Então o fariseu começa por apresentar o seu currículo diante de Deus. E todas estas distinções em relação aos outros, o seu desempenho religioso, a sua excelente prestação religiosa, servem como provas de que ele era justo o suficiente para ser ouvido por Deus. Este homem vai então até ao templo para falar com Deus, mas a conversa é toda à volta da sua própria pessoa. Toda a conversa que este homem, este fariseu, tem para com Deus é, na realidade, uma contemplação acerca dele mesmo. Mas a imagem que este homem tinha acerca de si mesmo era completamente irrealista. Apesar de ter boas atitudes, de fazer muitas coisas certas, este homem não tinha qualquer consciência do seu pecado. Este homem desobedecia a Deus como todos os outros, desobedecia a Deus como nós desobedecemos, mas para ele isso era completamente irrelevante. Este homem acreditava com todas as suas forças que tinha tornado a sua vida agradável a Deus com base nos seus próprios méritos. Julgava-se tão santo, tão justo, tão acima dos outros, que não tinha qualquer necessidade de Deus. Olhava para a sua vida religiosa como uma espécie de balança com dois pratos. De um lado as boas ações, do outro lado as más ações. E na cabeça deste homem, as boas ações eram claramente mais pesadas do que as más ações. Este homem fazia tanta coisa em nome de Deus, mas na realidade ele era o salvador dele mesmo. Quando Jesus conta esta história, Jesus tinha em mente pessoas que se julgam muito justas. Este homem, como já disse, este homem tinha uma imagem acerca de si mesmo que não correspondia à realidade. O apóstolo Paulo, anos mais tarde, escreve que não existe um único justo, que todos nós estamos ou estávamos afastados de Deus. E este homem tenta reduzir a distância entre ele e Deus, tentando mostrar aquilo que de bom ele tinha feito. De alguma forma, este homem estava a dizer que era quase tão bom quanto Deus e por isso merecia ser ouvido. E Jesus mostra o seu repúdio por este tipo de mentalidade. Porque é uma mentalidade arrogante que, com base nos nossos próprios méritos ou boas obras, nós podemos anular a distância existente entre nós e Deus. E para nós acharmos que podemos encurtar ou anular esta distância entre nós e Deus com base nas nossas próprias forças, com base nos nossos próprios méritos, nós temos que acreditar em duas mentiras. A primeira mentira é que Deus é menos santo do que realmente é. A segunda mentira é que nós somos maiores do que nós realmente somos. Esta arrogância foi um problema para o fariseu, mas é também um perigo real para nós hoje. Todos nós podemos cair no erro de ir desvalorizando aquilo que Jesus fez por nós e começar a dar demasiada importância àquilo que nós fazemos para Deus. É muito fácil nós nos sentirmos realizados por aquilo que nós fazemos para Deus, ao ponto de medirmos a nossa aceitação diante de Deus e dos outros por causa daquilo que nós produzimos. Em vez de servirmos os outros como sinal de gratidão a Deus, ou por causa do amor que Deus colocou no nosso coração, toda a nossa atividade é sustentada por uma ávida necessidade de produzir, porque a nossa autoimagem ou a nossa autoestima se alimentam daquilo que nós fazemos para Deus. Então todo o processo de servir o próximo torna-se um caminho destrutivo, porque a sua lógica é invertida. Aquilo que nós fazemos para os outros e para Deus torna-se numa espécie de culto a nós mesmos. Porque o único objetivo é melhorar a nossa imagem, a imagem que nós temos diante de Deus. Muitas vezes baseamos a nossa aceitação diante dos outros com base no reconhecimento que os outros, ou mesmo Deus, têm do nosso desempenho. E viver assim, viver a nossa vida cristã desta forma, é como trabalhar naqueles comboios antigos que funcionavam a carvão e que existiam na infância do Rodolfo.
Mas viver assim é como naqueles comboios, o Rodolfo sabe explicar melhor do que eu. Nós tínhamos que colocar carvão constantemente numa espécie de forno para fazer o comboio funcionar. E viver a nossa vida cristã desta forma, nós temos que produzir cada vez mais para alimentar a nossa autoestima. Olhamos para o fariseu e parece que ele tinha uma autoestima em alta cotação. Ele achava que tinha produzido o suficiente para ser aceito diante de Deus. Mas se o seu chip não mudar, e se por alguma razão ele tivesse ouvido as palavras de Deus a dizer que ele não tinha sido aceito aos olhos de Deus, possivelmente ele acharia que a solução passaria por produzir mais e melhor. Mas aquilo que nós vemos neste texto bíblico é que a nossa aceitação diante de Deus não tem nada a ver com o nosso desempenho. Porque se assim fosse, este cobrador de impostos nunca teria qualquer hipótese de ser aceito por Deus. A nossa aceitação diante de Deus começa com uma declaração de insolvência. Começa com a consciência de que não há nada que eu possa fazer por mim mesmo para tornar a minha vida agradável aos olhos de Deus. Esta arrogância do fariseu levou a cair num outro erro. Ele começou a desprezar os outros. Ele achava que deveria ser ouvido por Deus não apenas pelas coisas boas que ele tinha feito, mas porque a sua conduta, o seu comportamento era muito melhor do que as pessoas a quem ele se comparava. Se com a minha conduta exemplar, o meu zelo em cumprir a vontade de Deus, eu não sou ouvido por Deus, então mais ninguém será ouvido. Se Deus for justo e estiver atento ao que se passa cá em baixo, então eu tenho muito mais hipóteses de ser ouvido por Deus do que qualquer outra pessoa. E por esta razão, então, o fariseu enumera todas as coisas que ele fazia e a forma como isso o distinguia dos outros, simplesmente para tentar mostrar a Deus que ele era muito mais merecedor de ser ouvido do que qualquer outra pessoa. Ele media o seu reconhecimento diante de Deus não só por aquilo que ele fazia, mas também pela forma como ele superava os outros. A autoimagem do fariseu estava tão inflacionada por aquilo que ele tinha feito de bom, que ele achava que aqueles que não tinham o mesmo zelo deveriam ser desprezados. Este homem olhava para os outros através do entendimento errado que tinha acerca de Deus. O fariseu pensava que se o reconhecimento e a aceitação diante de Deus vêm pelas coisas boas que nós fazemos, então as pessoas devem ser tratadas e aceites mediante o seu desempenho que têm para com Deus. Ou seja, o fariseu tratava os outros da mesma forma que ele achava que Deus as iria tratar. Então a sua visão errada acerca de Deus condicionou a forma como ele se relacionava com as pessoas que estavam à sua volta. E se nós não compreendermos o quanto Deus foi gracioso para conosco, se nós não compreendermos esta ideia de perdão imerecido, que nós fomos alvos de um amor que nós não merecíamos, então nós nunca nos vamos conseguir relacionar com os outros de uma forma saudável. Porque sempre vamos medir e aceitar os outros quando eles correspondem às nossas expectativas ou às expectativas que nós achamos que Deus tem para com eles. O fariseu não é o único que vai àquele templo falar com Deus. Um cobrador de impostos também está naquele lugar. E este homem estava extremamente arrependido. O texto diz que este homem nem sequer tinha coragem de olhar para o céu. Batia com a mão no peito e com este gesto clamava pelo perdão de Deus. Pedia a Deus que tivesse compaixão dele. Este homem tinha consciência da sua desobediência para com Deus. E sabia que esta mesma desobediência o afastava de Deus. O mesmo acontece conosco quando nós desobedecemos a Deus. Este homem não tinha uma autoestima baixa quando comparado com o fariseu. Este homem tinha uma imagem realista acerca dele mesmo. Por mais argumentos que ele apresentasse diante de Deus, por melhor que fossem as suas obras, nada iria diminuir o fosso entre um ser humano corrupto e desobediente a Deus e um Deus santo
e justo. Então este homem declara insolvência. Admitiu que não podia fazer nada para alterar a sua situação diante de Deus. E percebeu claramente que dependia de Deus para ser perdoado. O texto termina com a declaração que o cobrador de impostos foi aceito aos olhos de Deus e o fariseu não foi. E a grande diferença entre o fariseu e o cobrador de impostos não era a sua postura, não era o seu comportamento, nem sequer era a sua vontade em cumprir aquilo que era a lei de Deus, mas sim a imagem que cada um tinha acerca de si mesmo. O fariseu julgou-se uma pessoa extremamente justa. As boas obras que fazia, a forma como procurava cumprir a vontade de Deus, a forma como tentava superar as pessoas que estavam à sua volta, fez com que ele se engrandecesse. Ele tornou-se maior do que realmente era. O cobrador de impostos olhou-se de uma forma realista. Sabia que através das suas próprias forças não havia nada que ele pudesse fazer para alterar a sua situação diante de Deus. Quando nós tentamos procurar a nossa aceitação diante de Deus com base nas nossas próprias obras, nós caímos nestes dois erros. Tentamos fazer de Deus algo menos justo e santo do que Ele realmente é e tentamos fazer de nós mesmos algo maior do que nós realmente somos. Vamos orar.